Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Auto Compara. Seguro alto que cabe no seu bolso é no Auto Compara. Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Faz as Contas. Bru Aleman aqui na área para aquele bate-papo com dicas sobre vida, dinheiro, investimentos, enfim. E hoje até um papo diferenciado. A gente vai deixar um pouquinho o investimento de lado, tá bom? Vai pegar um respiro e falar sobre um tema que tá muito em alta. E lógico, eu nunca tô sozinha. Jamais. Ah, vocês já sabem de quem é esse oi, né? Tudo bem, Eu deixei no ar. Tudo bem, Jorge? Estamos de volta aqui mais uma vez. Sempre uma honra estar aqui com você nesse podcast. Maravilhoso. Bem-vindo de volta. Obrigado. Amo você quando você tá aqui. Também. Bom, eu escolhi um tema hoje. Tá? É um tema, assim, bem diferente do que a gente costuma fazer, mas também que tem a ver com finanças. É polêmico? Tem polêmica nisso tudo, não? Ah, depende. Depende do ponto de vista, né? Depende como você vê. Ó, a notícia, eu juro que eu não sabia que ia sair uma notícia dessa. E essa semana, enfim, essas semanas tem saído bastante. O título dela falava: procura por visto americano dispara entre brasileiros e não só de viagens, né? Então, o que acontece? A reabertura, né, dos países, enfim, depois da Covid, né, agora que a gente está vivendo essa liberdade, e a estabilização do dólar estão fazendo brasileiros voltarem a buscar viagens para os Estados Unidos por meio também de autorizações para trabalho e residência como investidor. Isso é interessante, hein? Você já pensou em morar fora? Já pensei. Mas exige muito planejamento também, né? Quando você não tem nada a perder, eu acho que é mais fácil. Só que quando você talvez constrói uma carreira, já tem uma vida, a família pesa muito também nesse quesito, né? Pô, como é que eu vou embora e eu vou abandonar meus pais? Como é que eu vou deixar minha cachorrinha? A cachorrinha você leva, né? Mas enfim, tem muito disso e isso pesa na hora de você escolher, né? Entre você ficar ou morar. Mas não é uma coisa que tá fora do meu radar não, viu, Bru? Não? Não. Eita. Penso nisso, mas daqui a alguns anos. Ah, eu também. Eu gosto dessa ideia. Eu já morei fora, já voltei pro Brasil. Tem que investir em dólar primeiro pra poder fazer um pé de meia. Primeiro precisa fazer o pé de meia. Bom, vamos então pra esse tema? Você traz aí as perguntas, algumas coisinhas aí pra gente poder conversar com o pessoal? Vamos nessa. Já tem então, uma aqui boa aqui, Bruna. Tá bom. O que uma pessoa deve considerar antes de morar fora do Brasil, financeiramente, né, psicologicamente, profissionalmente, enfim, todas as minhas dúvidas, tá? Tô jogando pra você responder agora. Então vamos por ponto, né? Vamos lá. Financeiramente, tem que lembrar que você não pode pegar uma mochila e ir embora, né? Principalmente que eu sei que a maioria que escuta o nosso podcast tem mais ou menos a nossa idade, Jorge. Vamos falar, uns 30 anos ali. Nossa, nós somos jovens. Você ia falar 40, mas não, a gente é jovem. Continuamos jovens. A gente é muito jovem. É isso aí. Então, é assim, você não larga tudo. É muito diferente quando você tem 17 anos e você quer fazer um mochilão. Você sai aqui do Brasil, você ainda não tem uma carreira consolidada. Então, você aceita, principalmente nos Estados Unidos, quem migra dessa forma, né? E até, às vezes, ilegal, pra um subemprego, lavar prato em restaurante. Fritar batata. Exato. Tem um amigo meu que fritou batata no mundo inteiro. Pelo menos ele aprendeu a fazer batata. Então, nada contra esse tipo de profissão, gente. Não estamos aqui para falar sobre isso. Mas assim, quem já tem uma determinada idade, já tem uma determinada carreira, você precisa levar isso em consideração. Começar do zero. E quem tem filho, então? E quais são os custos envolvidos? Então, quando a gente pensa em mudar, reserva de emergência. A reserva de emergência, você vê que ela não muda. Você precisa ter uma reserva de emergência para você, quando mudar pra lá, pra eventualmente você ficar 6 meses, 1 ano, às vezes até maior. Eu diria que quem tá mudando do país tem que ter uma reserva de 1 ano pra, se não entrar nenhum dinheiro, você conseguir sobreviver. Você tem que pensar numa reserva, mas tem que pensar na moeda corrente daquele país também. Exato. Né? Isso é interessante. E essa semana, que você até comentou, eu coloquei lá nos meus stories, né? Lá no meu Instagram, Domingão, falando sobre isso. Se você pega os Estados Unidos, por exemplo, eu quero um aluguel. Você não tem histórico de crédito lá.
Então você tem que pagar o aluguel de 3 meses para poder conseguir alugar aquela casa. Às vezes de 6 meses. É como se você já depositasse um valor adiantado aqui no pra Brasil, quem tá alugando sua como casa. seria o tal do seguro fiança, né? Que o pessoal exige. Exato. Mais ou menos Só que lá, isso, como né? não tem a fiança, você já deposita direto pra pessoa. E ela vai tirando dali. É como se fosse uma garantia de crédito. Porque você não tem histórico de crédito nos Estados Unidos. E o seu do Brasil não vale nada. Entendeu? Certo. Daí você quer ligar a água. Sabia que você tem que fazer um depósito calção médio? Ele calcula quantas pessoas têm, o tamanho da casa. E vai falar, você vai gastar $100 por mês. Então você tem que me depositar 300 pra garantir que você vai me pagar 3 meses pelo menos. Também tem Então, isso. água, luz, enfim. Então, E se eu a já tô pessoa pensando não aqui na tá. TV a cabo já, sentar lá e ficar de boa. Tem tanta coisa, Daí, se né? você vai Antes. só. E se você vai só com a sua reserva, e aí? Não dá? Você gasta tudo. Exato. Psicologicamente falando, gente, não tem família, né? Você precisa trabalhar, fazer alguma coisa, seu filho vai ficar com quem? É, também tem esse Aqui gasto, são as né? facilidades que nós temos de ter família por perto. E também tem aquela questão que muitas pessoas acabam migrando e entrando em depressão. Por conta da solidão que acaba sendo, né? E eu trago por uma experiência própria, ainda fui com a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão. Mas você vira uma família excluída do restante da família, né? Exato. Porque você tá longe, você vê muito pouco. É complicado também nessa questão, precisa fortalecer. E profissionalmente é isso. O quanto vale essa regressão do seu trabalho? Tudo que você demorou para conquistar aqui no Brasil. O Brasil pode ter inúmeros problemas, mas ainda é um país com muitas oportunidades. A gente não pode ter a síndrome do vira-lata. Exato. E Né? não falta razão pra gente acreditar nisso, né? O povo Exatamente. brasileiro é um povo trabalhador, criativo, né? Então aqui a gente ainda pode ter muita oportunidade. Temos. Então precisa equalizar muito essa questão, né, Bruna? Exatamente. Pensar muito bem. Bom, acho que é isso. Acho que falando isso, e qualquer país que vocês pensem de primeiro mundo, um alerta bem grande. Se você acha que o custo de saúde aqui no Brasil é caro, você não morou fora. Lá fora não existe serviço público de saúde, tá? Tudo é pago. Então, assim... Particular, olha que beleza. Exato. Você reclama da mensalidade Então, do seu plano de saúde, caia de não costas reclame. quando você for Não reclame. buscar algum... Tem pessoas que são endividadas nos Estados Unidos e na Europa por conta de hospital. Agora, educação não, né, Bruna? Não, educação não. Educação não. Você tem esse balanço, né? Educação já não tem esse custo. Legal. Então, mas assim, saúde é muito caro. A gente tá falando dos países caros, né? Do que você vai gastar, mas eu quero tudo barato aqui. né? Então vamos lá eu tenho pro escorpião barato. no bolso. Tá Então, bom. ó, vamos falar dos países mais baratos pra se viver. Bora lá. Tá bom. Eu trouxe 5 aqui, vai. Então vamos de baixo pra cima. Mais ou menos. Não tem uma ordem, bem uma ordem. Vamos falar do Panamá. Panamá, pertinho daqui. Panamá, pertinho daqui. Rapidinho, mais perto que Belém do Pará. Tá no meio do caminho É dos verdade. Estados Unidos, né? E a Entre cidade Brasil do e Estados Panamá, Unidos tem Panamá. A capital é linda. Tem vários eu nunca bancos fui. lá, é coisa maravilhosa. Nunca fui. lá. Tem virado um paraíso fiscal, que é onde as pessoas colocam dinheiro pra pagar menos imposto. E isso é uma forma legal, tá, gente? Eu não tô ensinando ninguém a desviar dinheiro. É importante falar. Bom, vamos lá. Tá localizado ali entre Brasil e Estados Unidos, ali no comecinho da América Central, né? O Panamá, ele tem uma boa saúde pública e muitas pessoas falam inglês. Então é uma língua que o inglês é difundido ali. O custo de vida é muito barato. Pode chegar a menos de $1.000 por mês. Você tá brincando? Assim na lata? Assim, Mais barato que na Argentina? Sim. Que coisa, hein? Na Argentina tá caro, tá Bota no- inflacionado. A Argentina não tá muito assim. Tem um outro ponto Já positivo. foi, né, Bruna? Já foi. Tem um outro ponto positivo, que é a facilidade para tirar visto também. Então, entre em Certo. contato como chama? No consulado do Panamá, pra você ver. Então, existem... como eles querem mais pessoas morando, porque existem muitos países que têm essa necessidade de ter mão de obra. Então, verifique se a sua profissão lá no Panamá é um lugar interessante. Você pode ser um imigrante muito bem-vindo, né? Exatamente. Então, quem conhece ali o Panamá, é um lugar que é muito possível você viver um padrão de vida relativamente mais alto do que aqui no Brasil, por exemplo. Bacana. Sem um custo tão alto como o Brasil, Estados Unidos e outros países. Legal. Vamos lá. Tem O mais um aí. próximo, Costa Rica. Ó, a gente tá falando tudo ali do centrinho, Tá né? subindo, tá subindo. A gente tá falando tudo ali do centrinho. Bom,
A Costa Rica está em segundo lugar entre os países que têm o menor custo de vida. E lá também você tem muitas coisas que são parecidas com o Brasil. Eles gostam de muitas coisas que tem aqui, que são diversas, desde futebol, quem gosta de cavalo, quem gosta de esportes, enfim, surfar, jogar golfe. Então é tudo muito assim, porque o clima é muito agradável. As pessoas também costumam escolher lugares com climas muito parecidos com o Brasil. Né? Porque senão você acaba sofrendo um pouco. Todo mundo nos Estados Unidos vai pra Flórida. Exatamente. Impressionante. É o reduto de brasileiros lá, né? Exatamente. E a Costa Rica é o mesmo clima, né? É o mesmo clima. Pertinho da linha do Equador e tal. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia, o custo de vida também é muito barato. O aluguel de uma casa, vamos dizer, grande, 2, 3 dormitórios, pra você colocar ali a sua família, custa cerca de $500, tá bom? E uma refeição num restaurante de $4 a $15 por pessoa. $4 a $15? Exato. Eu tô começando a mudar meu conceito aqui, né? Mas vamos lá. Costa Rica, já bota na lista aí. Que mais? Vamos lá. O próximo país é o México. Tá? México. Enquanto tem muito mexicano querendo ir para os Estados Unidos, tem muito brasileiro querendo ir para o México. Não, na verdade, assim, lógico, tudo que a gente está falando aqui, você precisa ver a oportunidade da sua profissão. Aqui são indicações de lugares mais baratos, né? Pensa numa escala, né? O mexicano quer para os Estados Unidos. Primeiro você vai para o México, depois ali você já tá mais pertinho, depois você vai para os Estados Unidos. Passa pela experiência de morar no México, que não deve ser ruim não, né? Exato. E daí as pessoas perguntam, Bruno, mas por que tem tanta gente querendo mexicano indo para os Estados Unidos? Por que eu iria para o México? Isso daí é o ponto da mão de obra qualificada. Certo. Então, as pessoas que estão querendo imigrar, elas não têm qualificação para ter determinados cargos. Então, elas acabam ficando apenas no subemprego. Então, por isso que eu falo, quando a gente vai mudar, o ideal é que você mude para países que sejam baratos e que você se adapte dentro da sua profissão. Existem países que precisam de pessoas de tecnologia, tem países que precisam de mídia, tem países que precisam de pessoas de banco. São pessoas qualificadas, que tenham uma determinada profissão, tá bom? Combinado? Aí o México, vamos colocar mais ou menos um preço de custo aqui, entre $1.500 e $2.000 um casal para viver, o custo de vida. Não é caro. Não é. Não é caro. Tô pensando diferente também aqui com relação ao México. São coisas que não entram no nosso radar, mas depois que a gente consegue descobrir, porque todo mundo fala de Estados Unidos, gente. Todo mundo fala de Estados Unidos. Essa pesquisa, quem fez foi Bruna Aleman. Então, se atente a esses países que você não vai encontrar esses dados em lugar nenhum, só que não faz as contas. Exatamente. Né? Para vocês imaginarem mais ou menos um salário lá médio, baixo, é considerado médio-baixo, tá? R$2.520. Então, assim, você precisa ser qualificado para que você possa ganhar mais do que isso, né? Um apartamento com 2 quartos, você vai pagar em média R$1.787. Isso na Cidade do México mesmo. Isso na Cidade do México mesmo. Daí você tem outras cidades. As outras cidades, né? Por exemplo, você tem vários polos no Brasil inteiro, tipo Guadalajara, lá no caso, tem várias cidades grandes no México que não precisa ser 100% a capital. Pode tentar baixar o custo de vida no interior também, né? Exatamente. Boa. Que é o caso do próximo. Ah, é mesmo? Que o próximo então, é Portugal. Vamos cruzar o Oceano Atlântico, então. Vamos cruzar. O próximo é Portugal. Vantagem é que fala português, né? Por isso que o pessoal tem ido. E a facilidade da língua é um dos principais pontos, né? Exato. E Portugal tem a questão da Europa, que também é uma população que está ficando muito velha e não tem pessoas qualificadas para determinadas posições, entendeu? Então eles precisam, e lógico, o brasileiro tem uma facilidade absurda de conseguir visto. Você tem diversos tipos de visto. Até um tempo atrás você podia comprar uma casa e conseguir o visto de permanência ali dentro de Portugal. Olha que beleza. Lembrando que se você conseguir depois a cidadania portuguesa, né, depois de um tempo morando lá, você se torna membro da União Europeia, né? Isso é muito fácil também, né? Conseguir nesse caso, né? Sim. E quem tem parentes, né? Quem é, no caso, descendente de português, também tem muitos aqui no Brasil. É mais fácil, né? Tem gente que já chega lá com a cidadania. É só ir lá no consulado, ou no consulado aqui no Brasil, verificar, porque existem alguns países como Portugal e Itália, que eles vão atrás de certidões, vão buscar, enfim, tem um processinho chato no meio do caminho, não é tão simples assim. Logicamente tem um custo. Agora que todo mundo tá pesquisando
fica mais alto. É a oferta Né? da demanda, né? É, mas Portugal não deixa de ser. E Portugal você tem várias cidades. Evitem, né, quando vocês vão para essas cidades, morar nas grandes cidades. Procurem, a gente fala lá que é subúrbio, que são regiões em volta das grandes cidades que costumam ser um pouco mais barato. Tem um lugar que tem bastante brasileiro lá, que é perto de Lisboa, inclusive, que Como é chama? Cascais. Isso. Cascais é separado de Lisboa por uma avenida que eles chamam de Marginal, coincidentemente, né? A Marginal que liga Lisboa a Cascais, e é um trajeto que demora 30 minutos. Então, Né? tá vendo? E provavelmente é um custo de vida muito mais barato do que na própria Lisboa. Legal. Com 2.200 euros, vocês conseguem viver um casal ali. Tá Sem bom grandes demais. luxos, tá? A gente tá falando aqui, ó. Um Por baixo. apartamento padrão. Dá pra ter um Exato. carrinho na garagem também? Dá, Ai, dá. que beleza. Dá. Tudo que a gente quer na vida. E dá pra viajar pela Europa. Melhor ainda, tudo de trem ainda por cima, né? Exato. Rapidinho. Tem E mais aí, países? Tem mais um, na verdade, ele é um pouco inusitado, que é o Equador. O Equador, Bruna? O Equador é um lugar muito barato para se viver. Não tem mão de obra qualificada. Não existe praticamente mão de obra qualificada. Daí você fala, nossa, Bru, eu falo tanto sobre isso. Sim, o pessoal, como eles não têm dinheiro, né? A população é muito pobre. Então, para cargos, quando a gente fala um coordenador, um gerente de empresas, eles não têm alguém com isso. E eles não têm um sistema muito forte de educação. Então isso acaba pecando de você conseguir alavancar a sua Muito população difícil e chegar atrair lá. muito estrangeiro. Certeza. Mas o custo de vida é bem baixo, tá? Um custo por pessoa, mais ou menos, em qualquer lugar ali do Equador, $1.200 por mês. $1.200 você vive tranquilo. Tranquilamente. Muito bem. Tá? E ainda chega numa posição diferenciada no mercado de trabalho, né? Exato. E daí, eu vou até expandir um pouquinho, mas falando muito rápido, assim, tem alguns países que também existe uma lista, se vocês entrarem na internet, de muitos países pra morar, mas daí você precisa pesar prós e contras, tá? E esses países que eu listei, ó, você bate bola rápido. Eu acho que tem mais contras, tá? Então manda aí. Então vamos lá. Países pra você fugir. China, bom, por N motivos, Não, né? não, Acho não. que a gente Próximo, é próximo. autoexplicativo. Próximo. Geórgia é um país que vem de muitas guerras, tem muitos conflitos. Eu acho complicado você tirar, né? A gente fala, mas aqui tem assalto. Não, gente, guerra é outra situação. É complicado. Então, assim, não leve só em consideração que seja barato pra viver dentro do país, né? Na China, por exemplo, tem escravidão, né? Colômbia. Gente, eu eu assisto aqueles programas do Discovery, tá? Narcotráfico, aeroporto, então assim… Lá tá o chumbo. É difícil. É complicado. Nem a Shakira mora mais na O Colômbia. narcotráfico, ele manda na Colômbia, né? Verdade. Isso são as notícias que dizem, mas enfim. França, apesar de ser um lugar relativamente barato, fora de Paris, é um lugar que você vai ser pra sempre estrangeiro, né? Muitos países da Europa é isso. Não adianta você ter cidadania, você mudar, você é considerado um estrangeiro. Isso então é você cultural, tem né? é um pouco cultural. Eles são um pouco agregadores. Exato. É bem difícil, né? Então é complicado. Então é barato para se viver, mas, por exemplo, algumas coisas como alimentação eu acho muito caro. O próximo Muito país da tua caro. lista que eu tô olhando aqui também é parecido, né? Então, a Espanha. A Espanha, o problema da Espanha é outro. Sabe qual que é? A crise financeira de lá. O desemprego é muito alto. Vira e mexe, eles estão em grandes crises. O primeiro que vai se estrepar, né? Pra eu falar uma palavra bonitinha. Português rasgado. acaba sendo o estrangeiro que tá empregado, né? Então, assim, não adianta ser um país barato se você não tem uma solidez do seu emprego. Se não vai puder sobreviver ser do quê? priorizado, não dá, né? Exatamente. Então, vira e mexe, tem crises financeiras nesse país, né? Na Espanha, apesar de ser um país maravilhoso, mas tem que ser levado em consideração a estabilidade da sua profissão e da sua renda. Bom para passear. Concorda? né? Exato. É isso aí. Um outro lugar, Malásia, super perigoso, né? Para as mulheres, com regras muito fechadas, né? É melhor pra gente ir pra
visitar as praias, né? São bonitas. Malásia, Filipinas, É muito Indonésia. lindo. Esses lugares, vamos visitar as praias, né? Principalmente para as mulheres. As regras são muito rígidas. Em alguns países, as mulheres têm regras de vestimenta, não pode encostar a mão no marido. Eu acho que é muito complicado pra gente que vem de uma cultura brasileira aberta. Nós podemos ser independentes, libertos. Podemos ser quem nós queremos, entendeu? Então, acho complicado você viver numa caixinha. Você já tá mudando pra um país, você se isola ainda dentro de uma caixinha. É bem complicado, tem que levar isso em consideração. Se você tá buscando liberdade, né? Então, Exato. você vai pro lugar que você vai ter menos liberdade de onde você está. Exatamente. Né? Complicado. E Vietnã, o último também, mas seguindo mais ou menos na mesma linha. E historicamente, só tirar uma curiosidade de vocês, o Vietnã, ele ainda é um ponto de possíveis guerras, Vietnã, Taiwan, entre China e Estados Unidos, por todas as indústrias que tem lá e o poder que ambos essas superpotências querem sobre esses países, né? É uma zona de interesse mútuo, é tipo um vulcão que você não sabe quando ele vai entrar em erupção ou não, né? Então é melhor deixar quieto. O que a gente acha sobre essa briga de direita e esquerda, nesses países existem mesmo. O brasileiro a gente acha que tem no Brasil, não. Do Brasil a gente tem um outro negócio. Lá existe mesmo, né? Só que numa forma muito mais grotesca e que tende a uma guerra. Você guerrilhas quer saber o que é polarização? E tudo mais. Vai pro Vietnã. Exato. Né? Pior que é. Não aprenderam nada com a guerra do Vietnã. Infelizmente, Triste. foi um dos maiores massacres que tiveram, mas estudem história. É uma história bem interessante. Muito bem. Faz as contas, é educação, é dinheiro, é cultura. Tá né? vendo? Bastante coisa. E aí, mas você viveria em algum desses países, Jorge? Dos países que você citou, da primeira lista, né? Da primeira lista, talvez eu encararia Portugal. Primeiro que eu tenho sangue português correndo nas minhas veias aqui. Gosto bastante da cultura, da comida, né? Isso é muito gostoso. As praias também, tem Algarve, uma região maravilhosa. Eu acho que eu iria pro Panamá. Panamá? Usar aquele é mais a tua cara. chapéu, assim, entendeu? Aquelas madamas com aquelas bolsas de praia, assim, sem fazer nada. Bolsinha de praia da Louis Vuitton, amiga. Não é qualquer bolsinha, não. Eu não tenho nenhuma bolsa importada, acredita? Não tenho. Mas lá no Panamá você vai ter. Pode tá vendo? ter. Mas tem outro lugar. Daí aqui. Eu moraria na Espanha também, mas só se eu conseguisse um emprego na Zara. Sim. Mas não pode vender as coisas. Lá você pode vender em Eu ia euro, ficar sem né? salário de tanto que ia comprar. Já ia bater a própria meta. Já tá tudo certo. Muito bom. Pessoal, lembrando que vocês precisam estudar os métodos de migrar, né? Não vai pegar a mochila e vai embora, porque precisa ir no consulado, precisa entender o visto, os custos e reserva de emergência sempre, né, Jorge? Ouviu bem aí a Bruna falando? Reserva de emergência sempre. Exatamente. Para com esse negócio. Põe a mão no bolso, segura aí. Vamos economizar, vamos investir para poder aumentar a nossa reserva de emergência para tudo na vida. Mais razão e menos emoção. Exatamente. É isso que você tem que ter, ouvinte do Faz as Contas. Acho que é isso. Adoro, é gostoso, né? Falar sobre mundo, viagem. Vamos pensar que a gente não pode mudar daqui ainda, mas vamos pensar na nossa próxima viagem para um desses países aí. Quem sabe fazendo um test drive, a gente vai, gosta e resolve ficar. Olha que beleza. Começa fazendo um curso. Essa pode ser a dica final. Boa. Começa fazendo, você me lembrou. Aí, ó. Tá vendo? Começa gancho. fazendo um curso. Vê como que é a dinâmica antes de você pegar definitivamente. Vê como que é a dinâmica, como que são os empregos. Entra ali nas comunidades. Sempre tem comunidade brasileira em tudo quanto é país. Que pode te auxiliar, se vai abrir um negócio, se você vai trabalhar. Quais são os potenciais. Nesse tempo de curso, você vai entendendo e ver se aquele lugar é pra você. Porque às vezes a gente sonha, chega lá e vira uma triste realidade. Ao invés de ser um sonho feliz. É isso aí. Fechou? Fechado. Obrigada, Jorge. Tamo junto, até o próximo, hein? Até, um beijo. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Auto Compara. Seguro alto que cabe no seu bolso é no Auto Compara.